Eu sempre achei que conhecia cada canto do meu próprio coração. Sempre pensei que fosse uma pessoa simples, previsível, segura do que sentia. Mas tudo isso desmoronou na noite em que encontrei meu irmão sentado na sala, com um sorriso que eu não via desde a nossa infância. Ele segurava o celular como se carregasse um segredo precioso, e por algum motivo aquilo me incomodou antes mesmo de eu saber o porquê. Cara, preciso te contar uma coisa, ele disse, com os olhos brilhando. Eu me sentei ao lado dele, curioso. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Ele respirou fundo. Eu acho que tô apaixonado. Eu sorri, meio sem paciência. Lucas se apaixonava fácil. Quem é a sortuda da vez? Ele virou o celular na minha direção. A foto acendeu a tela, e então o mundo pareceu cair em cima de mim. Era ela, a garota que cresceu comigo, a menina que passou pelas minhas fases, pelas minhas falhas, pelas minhas mudanças. A mulher que eu sempre protegi e que, sem perceber, eu amava muito antes de entender o que amor significava. A Ana, eu sussurrei. Sim, ele respondeu animado. Eu nunca senti isso por ninguém. Acho que ela pode ser a pessoa da minha vida. Eu fiquei mudo. Lucas continuou falando, gesticulando, cheio de planos, cheio de sonhos. Mas eu não ouvi mais nada. Meu coração estava correndo numa direção que eu nunca quis admitir. E naquele sofá, naquela sala iluminada apenas pela TV, eu percebi a verdade brutal. Meu irmão estava apaixonado pela minha melhor amiga. E eu também. E ali começou o conflito mais difícil da minha vida. Um conflito que eu nunca pedi, mas que transformaria tudo ao meu redor. A Ana entrou na minha vida muito antes de eu entender o peso que alguém pode ter no destino de outra pessoa. Nós crescemos na mesma rua, dividimos o mesmo lanche da escola, o mesmo guarda-chuva nas chuvas de abril, os mesmos medos bobos da adolescência. Ela sempre foi aquela presença constante, firme, leve, divertida, que me fazia sentir que o mundo tinha um canto seguro. Com o tempo, a amizade virou parte da minha rotina, quase como respirar. Ela aparecia na minha casa sem avisar, abria a geladeira como se fosse dela, implicava com meu cabelo bagunçado, me consolava quando eu não passava em alguma entrevista e ria das minhas tentativas frustradas de tocar violão. Eu nunca precisei explicar nada para ela. A Ana simplesmente entendia. E talvez exatamente por isso eu nunca parei para enxergar o que existia além da amizade. Eu achava que amor era outra coisa. Uma explosão, um arrepio imediato, uma paixão avassaladora. Com a Ana era diferente. Era calmo, silencioso. Crescia devagar, como uma raiz que se espalha sem fazer barulho. O Lucas, meu irmão mais novo, sempre esteve por perto também. Ele admirava a Ana desde pequeno, embora jamais tivesse dito isso em voz alta. E eu achava normal. Quem não gostava dela? A Ana encantava qualquer ambiente. Tinha esse jeito de iluminar tudo sem esforço. Mas a vida tem um jeito estranho de revelar verdades escondidas, e às vezes, quando uma verdade aparece, ela chega arrancando tudo pela raiz. O dia em que o Lucas me contou que estava apaixonado por ela foi o dia em que meu mundo partiu silenciosamente ao meio. Porque no instante em que ele disse o nome dela, meu coração respondeu antes da minha mente. Ali eu entendi que minha história com a Ana era muito maior do que eu admitia, e que eu já estava preso num dilema sem saída. Nos dias que seguiram a confissão do Lucas, eu tentei agir como se nada tivesse mudado. Eu sorria quando ele falava da Ana, fingia naturalidade quando perguntava se devia chamar ela para sair, fazia piadas para disfarçar o nó que se formava no meu estômago cada vez que ele dizia o nome dela. Mas por dentro, eu estava desmoronando devagar. A verdade é que quanto mais o Lucas falava dela, mais eu percebia que estava preso num sentimento que nunca reconheci de verdade. Eu sempre imaginei que, se algum dia me apaixonasse pela Ana, seria um amor impossível, daqueles que a gente guarda num canto escondido do peito e nunca mostra pra ninguém. Mas agora nem esconder eu conseguia. Numa tarde qualquer, eu estava na cozinha cortando pão, quando ouvi meu irmão falando no celular, rindo daquele jeito bobo que só aparece quando alguém está encantado. Ana!
Eu tô falando sério, ele dizia rindo. Se você aceitar sair comigo no sábado, eu juro que não faço nenhuma piada ruim. Minha mão tremeu. Quase cortei o dedo. Ele saiu da sala com um sorriso imenso e eu senti o peito apertar. No mesmo dia, a Ana apareceu lá em casa. Entrou como sempre, como se nada tivesse mudado entre nós. E para ela, realmente não tinha mudado. Mas para mim, tudo tinha virado de ponta cabeça. Ela me abraçou rápido, como fazia sempre, e o perfume dela me derrubou por dentro. Era familiar, era casa, era tudo que eu evitava admitir. Você sumiu esses dias, ela disse, me observando como quem enxerga além da superfície. Aconteceu alguma coisa? Nada, respondi rápido demais. Ela arqueou uma sobrancelha. Ela sempre percebia quando eu mentia. Você tá estranho, comentou cruzando os braços. Fala logo. Eu abri a boca para responder, mas antes que eu conseguisse, o Lucas surgiu no corredor com o mesmo sorriso bobo de antes. Ana! Ele chamou animado. Precisamos conversar sobre sábado! Ela olhou para ele, depois para mim. E algo passou pelos olhos dela. Uma dúvida, talvez. Uma confusão leve. Sábado? Ela perguntou. Lucas explicou, empolgado, que queria levá-la ao cinema, que tinha escolhido um filme que ela gostava, que ia ser divertido. A Ana sorriu educadamente, mas havia algo no rosto dela que eu não conseguia entender. Talvez surpresa, talvez desconforto, talvez nada. Mas naquele instante eu percebi que estava respirando fundo demais, tentando controlar algo que já estava fora de controle. Quando ela e o Lucas se ocuparam conversando sobre horários, eu escapei para a área externa e fiquei ali, encostado na parede, tentando recuperar o fôlego. Eu não tinha o direito de sentir aquilo. Não tinha o direito de desejar nada da Ana. Não tinha o direito, principalmente, de machucar o meu irmão. Mas meu coração não queria saber de direitos. Ele só batia por ela. Nessa mesma noite, a Ana me mandou mensagem. Você tá bem? Pareceu meio distante hoje. Eu encarei aquela frase por longos minutos. Várias respostas passaram pela minha cabeça. Estou tentando não te amar. Estou tentando não machucar meu irmão. Estou tentando não perder você. Mas escrevi o mais covarde. Tô só cansado. Ela respondeu quase na mesma hora. Se precisar de mim, eu tô aqui. E aquilo doeu mais do que qualquer golpe físico. No sábado, meu mundo virou de vez. Lucas estava pronto para sair, perfumado, arrumado demais para alguém que sempre foi desleixado com a aparência. Ele estava nervoso, ajeitando a camisa a todo instante. Ele realmente gostava dela. Não era uma paixão passageira. Enquanto ele esperava o carro, olhou para mim e perguntou: Você acha que eu tenho chance com a Ana? Ali eu senti o coração rasgar. Meu irmão estava pedindo minha bênção. E eu não sabia como respirar. Lucas! Tentei dizer alguma coisa, mas as palavras travaram. Você gosta muito dela, né? Muito, ele respondeu sem hesitar. Ela é diferente. Ela me faz querer ser melhor. Eu fechei os olhos por um segundo. Ela faz a mesma coisa comigo, eu pensei. Mas não disse. O carro chegou. Lucas saiu animado, cheio de planos. E eu fiquei na porta vendo ele ir embora com um pedaço do meu peito. Eu entrei devagar, sentei no sofá e entendi, talvez pela primeira vez, que eu estava prestes a enfrentar o dilema mais difícil da minha vida. O amor pela minha melhor amiga. E o amor pelo meu irmão. E eu sabia que um deles sairia machucado. Talvez os dois, talvez todos nós. O Lucas voltou para casa quase meia-noite. Eu estava no sofá fingindo assistir televisão, mas na verdade só esperava ouvir a porta abrir. Queria saber como tinha sido, mas ao mesmo tempo temia cada detalhe. Meu irmão entrou com um sorriso, mas não o mesmo sorriso eufórico com que tinha saído. E aí? Perguntei, tentando parecer casual. Foi legal, ele respondeu, colocando as chaves na mesa. Mas, sei lá, meu peito apertou. Sei lá como. Ele sentou no sofá, encarou o chão por alguns segundos e suspirou. Parece que não fluiu, ela estava meio distante, não sei se é coisa da minha cabeça. Distante. O que será que tinha acontecido? Minha mente começou a trabalhar rápido demais. Será que a Ana tinha sentido meu afastamento? Será que ela tinha percebido que eu estava estranho e aquilo afetou a noite? Ou será que...
Ela simplesmente não sentia nada pelo Lucas. E essa última hipótese veio acompanhada de um frio na espinha. Porque, se fosse isso, eu respirei fundo para afastar esse pensamento. Talvez vocês só precisem conversar mais, falei, tentando ser neutro. Talvez, ele murmurou. Ele subiu para o quarto e eu fiquei ali sentado, encarando o nada, como se estivesse tentando decifrar um código impossível. No dia seguinte, a Ana me chamou no WhatsApp. Preciso falar com você. Meu coração disparou. Algo no tom dela me deu a sensação de que aquela conversa iria mudar tudo. Marcamos no parquinho da rua, onde sempre íamos conversar quando éramos adolescentes. Quando eu cheguei, ela estava sentada no balanço, mexendo no cadeado do celular como se aquilo fosse a única coisa que a mantivesse firme. Oi, falei, aproximando-me devagar. Ela levantou o rosto. Os olhos dela estavam diferentes. Mais sérios. Mais intensos. Oi, respondeu, me estudando como se buscasse respostas no meu rosto. Fiquei parado por alguns segundos, tentando entender o que ela queria dizer sem palavras. Ela parecia nervosa. E a Ana quase nunca ficava nervosa. Aconteceu alguma coisa? Perguntei. Aconteceu. Ela respirou fundo. E eu não sei como dizer isso. Eu engoli seco. É sobre o Lucas? Ela desviou o olhar e mordeu o lábio inferior. Sinal claro de que ela estava desconfortável. Ele é incrível, ela começou. É gentil, divertido, tem um coração enorme. Mas... Aquela palavra caiu pesada demais. Mas eu não senti aquilo, ela confessou olhando de volta para mim. A gente saiu, conversou, riu, mas não teve conexão. Não aquela conexão que faz sentido. Eu senti o ar entrar nos meus pulmões como fogo. Um alívio e um desespero ao mesmo tempo. E você falou isso para ele? Não ainda, ela respondeu. Não quero magoar. Eu baixei a cabeça. O Lucas não merecia sofrer. Ele não tinha culpa de nada. Ele só amou alguém que, sem saber, já carregava outro coração dentro dela. Eu não posso iludir seu irmão, ela disse com firmeza. Mas também não posso mentir sobre o que eu sinto. Foi então que ela fez a pergunta que eu mais temia. Por que você anda tão diferente comigo? Meu estômago virou. Minhas mãos tremiam. Eu tentei encontrar alguma desculpa, qualquer justificativa aceitável, mas nada parecia justo. Eu tô tentando entender algumas coisas dentro de mim, respondi. Que coisas? Ela insistiu. O vento frio balançou o cabelo dela e por um instante eu quis tocá-lo, como fazia quando éramos mais jovens, quando um gesto assim passava despercebido. Mas agora, tudo tinha peso. Ela se levantou do balanço e ficou na minha frente. Olha para mim, pediu baixinho. E quando eu olhei, eu soube que não conseguiria mais fugir. Nos olhos dela havia algo que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de dúvida, medo e verdade. Você está se afastando por causa do Luca ou por causa de mim? O mundo silenciou. Eu não consegui responder. E ela entendeu o meu silêncio. A respiração dela falhou por um segundo. Você... Ela sussurrou. Tá sentindo alguma coisa por mim? O momento era delicado demais, perigoso demais. Eu queria dizer que sim. Queria admitir tudo. Queria abraçá-la e pedir perdão por ter percebido tarde demais. Mas então a imagem do Lucas, com o sorriso ansioso antes do encontro, atravessou minha mente como uma facada. Minha voz saiu fraca. Não posso falar sobre isso. Ela recuou um passo, como se minhas palavras tivessem empurrado ela para longe. Entendi, respondeu num tom que me cortou por dentro. Ela virou as costas e começou a andar para fora do parquinho. Eu dei 2 passos para segui-la, mas parei. Entre o amor e a lealdade, eu escolhi ficar parado. E naquele silêncio, eu comecei a perder a Ana pela primeira vez. A Ana passou os dias seguintes distante. Não me mandou mensagem, não mandou memes, não apareceu de surpresa na minha casa como sempre fazia. O silêncio dela foi tão alto que chegou a doer. Eu sabia que a culpa era minha. O que eu mais temia tinha acontecido. Eu tinha machucado a pessoa que mais me conhecia no mundo, sem nem encostar nela. O que eu não esperava era que o Lucas começasse a reparar também. Numa noite qualquer, enquanto eu preparava café na cozinha, ele entrou meio calado demais. Meu irmão nunca foi de guardar silêncio. Quando estava feliz, ele falava demais. Quando estava triste,
falava ainda mais. Mas naquele dia, ele ficou parado na porta, como se precisasse me observar antes de dizer alguma coisa. Você falou com a Ana? Ele perguntou do nada. Meu corpo travou. Não. Por quê? Ele coçou a nuca, visivelmente incomodado. Porque ela não tá me respondendo. Desde o encontro. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. A Ana estava me evitando e evitando ele ao mesmo tempo. Por minha causa. Talvez ela esteja ocupada, tentei dizer. Ou talvez ela não queira mais falar comigo. Ele murmurou baixo. Acho que eu estraguei tudo. Meu coração se apertou. O Lucas merecia alguém que gostasse dele de verdade, que correspondesse o carinho dele. E a Ana, por mais especial que fosse, não sentia isso por ele. Não daquele jeito. Não fala assim, falei, tentando aliviar. Talvez vocês só precisem de tempo. Ele ficou me olhando por alguns segundos, um olhar estranho, como se tentasse ler dentro de mim. Você tá agindo esquisito, ele disse por fim. Meu sangue gelou. Esquisito como? Sei lá. Parece que você tá sempre tenso quando falo da Ana. Parece que não quer que eu chegue perto dela. Aquilo arrancou o ar dos meus pulmões. Ele estava começando a ver. A intuição dele estava chegando perto demais da verdade. Não é isso, respondi, desviando o olhar. É só preocupação. Preocupação com o quê? Ele insistiu. Eu não respondi, porque não existia uma resposta que não ferisse alguém. Ele deu alguns passos e se apoiou na mesa, cruzando os braços. Me fala a verdade, disse com a voz baixa, quase magoada. Você tem algum problema com ela? Ou com a gente dois juntos? A frase ficou ecoando no ar. Eu fechei os olhos e respirei fundo, tentando me manter inteiro. Lucas, eu só não quero que você crie expectativas. Expectativas? Ele repetiu. Você acha que ela não gosta de mim? Ele perguntou com uma esperança tão inocente que doeu. Eu queria mentir para proteger ele. Queria dizer que era possível, que ela só estava ocupada, que tudo ia dar certo. Mas eu não consegui. Eu acho... Minha voz falhou. Que a Ana não tem certeza sobre o que sente. Ele ficou em silêncio. E não era o silêncio irritado de antes. Era um silêncio triste. O tipo de silêncio que a gente ouve quando alguém percebe que estava sozinho numa esperança que parecia compartilhada. Entendi, finalmente disse, passando a mão nos cabelos. Eu realmente achei que poderia dar certo. Eu queria abraçar meu irmão, mas não consegui me mover. A culpa pesava demais para permitir qualquer aproximação. Se ela não quiser nada comigo, tá tudo bem, ele continuou. Eu só quero que ela seja feliz. E então ele perguntou algo que me desmontou completamente. Acha que ela gosta de outra pessoa? O ar ficou pesado demais. A verdade estava ali, engasgada entre nós. E eu sabia que qualquer resposta minha poderia destruir tudo. Lucas, falei com a voz quase inaudível. Eu realmente não sei. Ele me observou por vários segundos. Longos, incômodos. O olhar dele parecia procurar rachaduras na minha alma, tentando encaixar as peças soltas que ele vinha percebendo. Então ele disse a frase que eu mais temia ouvir. Às vezes, parece que você também sente algo por ela. Meu coração parou. O chão pareceu desaparecer sob meus pés. Lucas, foi tudo que consegui dizer. Mas ele levantou a mão pedindo silêncio. Não precisa responder, ele disse com um sorriso triste. Eu acho que já sei. Ele saiu da cozinha devagar, como se carregasse um peso que não merecia carregar. Eu fiquei ali parado, segurando o balcão para não desmoronar. O cheiro do café queimado no fogão fez meus olhos arderem, e pela primeira vez em muito tempo, eu chorei. Chorei de medo de ferir meu irmão. Chorei de amor pela Ana. Chorei de culpa por ter demorado tanto para entender meus próprios sentimentos. Chorei porque percebi que eu estava perdendo os dois ao mesmo tempo. E naquela noite, pela primeira vez, eu entendi que nada ficaria escondido por muito tempo. A verdade estava vindo, e ninguém estava preparado para ela. Depois daquela noite, o Lucas praticamente desapareceu dentro da própria casa. Ele acordava cedo, saía antes de todo mundo e voltava tarde, sempre com o mesmo sorriso ensaiado. Aquele sorriso que não enganava ninguém. Ele não comentava mais sobre a Ana, não perguntava sobre o meu dia, não fazia piadas idiotas para irritar minha mãe. Ele simplesmente se afastou. E ver isso acontecer doeu mais do que qualquer outra coisa.
Eu tentei dar espaço, tentei respeitar o silêncio dele, mas cada dia que passava arrancava um pedaço da minha paz. Um sentimento que nunca pedi estava destruindo a pessoa que eu mais queria proteger. E para piorar, a Ana também estava longe. Ela não mandava mais mensagens, não aparecia, não dava sinal. Eu estava sozinho com a culpa que eu mesmo tinha construído. Numa tarde de domingo, decidi caminhar até a praça para tentar esvaziar a cabeça. O céu estava fechado, ameaçando chuva, e o vento frio trazia aquela sensação de que algo estava prestes a acontecer. Quando virei a esquina perto da padaria, vi a Ana sentada num banco, abraçando as próprias pernas, com o olhar perdido. Meu coração disparou. Ela levantou os olhos quando me ouviu chegando. E por um instante, parecia que ela não sabia se devia sorrir ou fugir. "Oi", ela disse baixinho. "Oi", respondi, sentando ao lado dela, mantendo um pouco de distância. "Pensei que você tivesse sumido do mapa." Ela soltou uma risada curta, sem humor. "Eu precisava pensar", murmurou. "Sobre o quê?" Ela virou o rosto para mim, e naquele olhar cansado havia mais verdade do que em todas as conversas que tivemos nos últimos meses. "Sobre você", ela respondeu. "E sobre o Lucas?" Meu peito apertou. "Ana..." Ela ergueu a mão, pedindo silêncio. "Você acha que não percebi o jeito que você me olha?" Ela disse, com a voz baixa, mas firme. "Você realmente acha que eu não senti sua mudança? Que eu não entendi o motivo?" Eu engoli seco. Meu coração batia tão forte que eu sentia nas orelhas. "Eu não queria complicar sua vida", falei. "Nem a do Lucas." "Mas complicou", ela respondeu sem hesitar. "Porque você se escondeu. Porque eu tentei entender o que estava acontecendo sozinha. Porque o Lucas sentiu cada parte desse silêncio." Ela abaixou a cabeça. "Ele gosta de mim, mas você..." Ela respirou fundo, como se reunisse coragem para continuar. "Você me faz sentir coisas que eu nunca consegui explicar." Meu corpo inteiro congelou. A Ana, estava admitindo que sentia algo por mim. Eu levei alguns segundos para conseguir respirar. "Por que você não me disse isso antes?" Perguntei com a voz falhando. "Por que você não disse nada? Por que você fugiu? Porque parecia que você tinha medo de olhar para mim." Ela estava certa. Eu tive medo. Medo do que eu sentia, medo do que poderia acontecer com meu irmão. "O Lucas não merece sofrer", falei. "Ninguém merece", ela respondeu. "Mas esconder a verdade não impede ninguém de se machucar, só faz piorar." Eu passei a mão no rosto desesperado. "Eu não quero perder você", confessei. "E eu não quero ser motivo de briga entre vocês", ela respondeu. O vento ficou mais frio, como se o mundo inteiro estivesse segurando o ar. "Ana..." comecei, mas ela se levantou devagar. "Preciso saber de uma coisa", ela disse, ficando de frente para mim. "Você sente algo por mim? De verdade? Não preciso que você diga bonito, só preciso da verdade." Eu levantei também, mesmo com as pernas tremendo. "Sinto", respondi sem hesitar. "Desde antes de entender o que era isso." Ela fechou os olhos e uma lágrima escorreu. "Então por que parece que você está sempre me empurrando para longe?" Eu respirei fundo, tentando não desmoronar ali mesmo. "Porque o Lucas é meu irmão", falei. "E eu não queria machucar ele." "Você acha que esconder isso vai ajudar?" ela perguntou. "Ele já está machucado. E não é porque eu não gosto dele. É porque ele percebeu que você está escondendo algo." A verdade dela entrou em mim como um golpe. "Eu não sei o que fazer", admiti. "Eu sei", ela disse, com os olhos nos meus. "Vocês dois precisam conversar. A verdade sempre chega. E ela já está na porta." Ela deu um passo para trás. "Me avisa quando você tiver coragem de parar de fugir." E foi embora. Eu fiquei ali parado por longos minutos, com a sensação de que minha vida dependia de uma conversa que eu não sabia como começar. Mas eu sabia que era inevitável. O Lucas merecia ouvir a verdade. E a Ana merecia ser amada sem medo. Naquela noite, quando cheguei em casa, encontrei meu irmão sentado na porta do meu quarto. Ele levantou o olhar devagar. "A gente precisa conversar", ele disse. E naquele instante, eu soube que o momento tinha chegado. O momento que mudaria tudo. O Lucas me chamou para conversar e meu estômago virou.
Ele estava sentado no chão, encostado na porta do meu quarto, como fazia quando éramos crianças e brigávamos por motivos idiotas. Mas agora, o motivo não era idiota. Era grande demais. Entra, ele disse, levantando devagar. Fechei a porta atrás de mim. O quarto parecia menor, o ar mais pesado. Ele ficou alguns segundos em silêncio, olhando para as próprias mãos, como se ensaiasse palavras que não encontrava. Até que levantou o rosto e me encarou com os olhos vermelhos. Eu só preciso saber de uma coisa, ele começou. Desde quando? Meu coração parou. Desde quando você gosta da Ana? Não tinha mais como esconder. Sentei na borda da cama, passei as duas mãos no rosto e respondi a verdade que eu tentei engolir por meses. Desde antes de você. Muito antes. Eu só não tinha percebido. Ele baixou a cabeça. Eu podia ouvir o som do peito dele quebrando, e aquilo cortou o meu também. Você devia ter me contado, ele disse com a voz embargada. Eu sou seu irmão. Você podia ter falado comigo. Eu tentei, respondi, sentindo a voz falhar. Mas tudo aconteceu tão rápido. E quando eu percebi o que sentia, você já estava gostando dela. Lucas respirou fundo, tentando segurar a própria dor. Eu sempre admirei vocês dois, ele confessou. Sempre achei que vocês se entendiam de um jeito que ninguém entendia. Talvez eu tenha achado que podia ser parte disso também. Aquela frase rasgou meu peito. Lucas, você não tem culpa de nada. Eu sei, ele murmurou. E você também não. Ele levantou, caminhou até a janela e apoiou as mãos no parapeito. A Ana gosta de você, né? As palavras dele ficaram vibrando no ar como um sino quebrado. Eu não respondi imediatamente, mas o silêncio foi resposta suficiente. Ele virou o rosto devagar com um sorriso triste. Eu percebi. E soltou um riso fraco. Sempre achei que fosse só amizade, mas é amor, né? Meu coração apertou. É, admiti. Mas eu nunca quis que isso machucasse você. Ele veio até mim. O menino que eu ajudei a andar de bicicleta, o adolescente que eu protegi na escola, o homem que se tornou um dos meus melhores amigos. Sentou ao meu lado e disse algo que nunca vou esquecer. Eu sei reconhecer quando estou lutando por alguém que não é para mim. Fiquei mudo. Um nó na garganta me impediu de dizer qualquer coisa. Ela é sua, sempre foi, ele continuou. Eu só não via, ou não queria ver. Meus olhos encheram de lágrimas. Lucas, me desculpa. Eu devia ter falado antes. Eu devia ter sido honesto com você. Ele balançou a cabeça e me puxou para um abraço forte. Tão forte que desmontou tudo dentro de mim. Eu te perdoo, ele disse no meu ouvido. E você precisa se perdoar também. Eu desabei. Chorei como não chorava há anos. Ele segurou firme, como quem sabe exatamente o que significa perder e ainda escolher amar. Quando nos afastamos, ele enxugou as próprias lágrimas e tentou sorrir. Vai atrás dela, idiota! Tem certeza? Tenho. Ele respondeu respirando fundo. Não quero ser o vilão da história de ninguém. E não quero que você seja o vilão da minha. Saí de casa com o coração pulsando tão alto que parecia que eu ouvia cada batida. A Ana estava na praça onde havíamos conversado dias antes, sentada no mesmo banco, como se esperasse ou como se tentasse desistir. Quando me aproximei, ela levantou os olhos, e naquele olhar havia medo, saudade e uma esperança pequena, frágil, mas viva. Você veio, ela disse. Sentei ao lado dela, respirando fundo. Eu falei com o Lucas? O olhar dela ficou tenso. E? Ele sabe de tudo, e ele me perdoou. Os olhos dela encheram de lágrimas. Eu não queria machucar ninguém, ela sussurrou. Nem eu, respondi. Mas a vida machuca mesmo quando a gente tenta evitar. A diferença é o que a gente faz depois. Ela me olhou como se procurasse a última peça de um quebra-cabeça. E o que você quer fazer agora? Peguei as mãos dela devagar. Quero parar de fugir, quero ser honesto, quero você. Os olhos dela derramaram lágrimas silenciosas. Eu também quero você, ela disse com a voz trêmula. Sempre quis, mas tinha medo. Medo de destruir tudo entre vocês dois. Ele não perdeu nada, respondi. E eu também não quero perder você. Ela sorriu entre lágrimas. Eu a puxei para perto e a abracei. Não aquele abraço de amizade, mas o abraço de quem finalmente encontrou o lugar certo depois de se perder por anos.
O vento passou entre as árvores. O mundo pareceu respirar junto com a gente. E ali, naquele banco simples, sob o céu de fim de tarde, minha vida encontrou seu rumo. Não perfeito, não fácil, mas verdadeiro. O amor, quando é real, chega depois da dor e permanece. Algumas semanas depois daquela conversa que mudou tudo, percebi que nada volta ao lugar de onde saiu. Tudo se transforma. Eu e o Lucas não voltamos exatamente ao que éramos antes. Voltamos melhores, mais verdadeiros, mais irmãos do que nunca. Ele nunca mais tocou no assunto com dor, apenas com aquela maturidade que eu sempre soube que ele tinha, mas que a vida ainda não tinha exigido dele. A Ana, por outro lado, virou parte do meu cotidiano de um jeito novo. Um jeito que sempre esteve ali, silencioso, mas que agora tinha permissão para existir. Caminhar com ela de mãos dadas parecia a coisa mais natural do mundo, como se eu tivesse passado anos respirando errado e finalmente tivesse aprendido a respirar direito. E o Lucas? Ele dizia que tudo bem, que o tempo cura, que o amor não correspondido dói, mas ensina. E eu sabia que era verdade. A maior lição de tudo isso foi simples e dura. A gente só consegue seguir em frente quando para de fugir da própria verdade. Eu amava a Ana. Ela me amava. E meu irmão nos amou o suficiente para permitir que a história acontecesse sem rancor. O amor, no fim das contas, não destruiu nada. Ele só colocou cada um no lugar certo. E foi assim que eu descobri que, às vezes, o destino espera a gente ter coragem para finalmente começar.